Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Eu sou a Michele Vilela. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu sou mãe, professora pesquisadora e empreendedora. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo e o empreendedorismo feminino, mulheres, não é isso? Isso, eu me chamo Elaine Barbosa, sou empreendedora, mãe, esposa e traremos até aqui, né, Michele, mulheres empreendedoras com histórias de sucesso para vocês, muita informação. Isso mesmo, histórias reais, histórias pautáveis que vocês devem estar passando nesse momento, histórias de superação, desafios e sucesso. Então não deixem de nos assistir, né, amiga? Aqui o papo vai ser descontraído, mas o assunto é muito sério, né, Michele? É, isso mesmo. Parem, hoje vocês estão vendo vários podcasts que têm assuntos fúteis, bobagens, a mesma coisa, o mesmo do mesmo. Aqui a gente tem coisa diferente. Então, venham nos assistir e lembrem-se, para nos ajudar, para fazer com que esse podcast chegue mais longe, ajude mais mulheres, que é esse o nosso interesse. Rede de apoio. Isso mesmo, uma rede. Não esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal do YouTube, de curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque isso vai ajudar a todas nós, vai ajudar o Destemidas Podcast, vai ajudar todas vocês que precisam desse apoio, não é isso? Não esqueça de seguir também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @Destemidaspodcast, deixe o seu comentário. E, Michele, quem sabe se as meninas que estão lá do outro lado, daqui uns dias vão estar aqui com a gente, contando a sua história de sucesso, de superação. É verdade, Elaine, será maravilhoso. Isso é muito importante, porque exemplos arrastam, né, amiga? Exemplos realmente vai transformar a vida de muitas mulheres. Empreender é um ato de coragem e inovação. Ai, isso mesmo, tem que ter coragem para empreender. E vocês, todas vocês, podem ter essa coragem. Vocês conseguem. É só querer, não é isso? Ter perseverança. Isso mesmo. Correr atrás, ser guerreira, tudo vai conseguir. É verdade. E falando sobre isso, de correr atrás, ser guerreira, e falando, e começando, tentando começar aqui já uma rodada de perguntas, uma entrevista, não poderíamos deixar de falar com a nossa querida empreendedora, a Elaine Barbosa. Você é empreendedora, né, Elaine? Sim, Michele, sou empreendedora. E qual que é seu empreendimento hoje? Eu tenho uma loja de roupa infantil. Se chama PKE Moda Infantil. Olha só, que gracinha, né? Trabalhar com moda infantil deve ser uma coisa muito prazerosa. É maravilhoso. Eu sou mãe, então juntou o útil ao agradável. Ai, que legal. Mas com certeza, todo esse seu olhar de carinho, de amor, de animação, talvez tenham tido histórias aí que foram difíceis na sua vida. Isso aconteceu? Aconteceu, Michele. Na verdade, é na vida de qualquer empreendedor, né? Eu costumo dizer que na vida vamos colocar aí, de 80% dos empreendedores é uma dor. A gente começa a empreender por causa de uma dor. E foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu sempre trabalhei na área administrativa e financeira. Entendi. Nunca pensei que ia trabalhar na área de vendas. E aí, depois que eu fui mãe, eu tive uma dor muito grande. O que é? Simplesmente, Michele, por não encontrar roupas de qualidade e com um preço bacana. Porque a gente sabe que filhos crescem muito rápido. E quando a roupa é muito cara, acaba que você... É ruim para estar vestindo seu filho, o preço é muito alto. Então, foi uma dor que eu tinha, né? E uma coisa que me marcou muito, Michele, foi um episódio que eu ia até um casamento e minha filha tinha 6 meses, a Pietra. E aí eu fui procurar aquele vestido lindo e maravilhoso, que é mãe de primeira viagem, ainda mãe de menina. A gente quer enfeitar laço. Tudo combinando. Tudo combinando, sapatinho, vestido maravilhoso. Porque quem me conhece sabe que eu sempre fui muito caprichosa. Entendi. E aí eu fui procurar o vestido para minha filha, Michele. Os vestidos eram 300, 400, 500, 600 reais. Puxa, e naquele momento você não tinha condição para isso, Michele, né? nem naquele momento, e eu acho que até hoje é muito caro, né? Dependendo, lógico, do vestido, mas naquele momento a gente estava passando por um momento financeiro muito difícil. Então, aquilo me doeu muito. Imagina. E eu procurei, pesquisei em outros locais e não achava mais barato.
E isso é interessante, porque nós observamos isso em outras pessoas, né? Outras mães sentem essa dor também, Sempre. né? Você é mãe também, né? Então Sou você mãe, sabe tenho como 2 você tem meninos dois. e é difícil mesmo, é Principalmente, é complicado. muito complicado. E aí eu peguei um modelo na internet, a sorte que minha mãe é costureira. E aí eu levei até minha mãe, comprei o tecido, falei, mãe, olha, eu quero esse modelo e tal. Ela fez o vestido maravilhoso. Mas tudo bem, aí a gente foi no casamento, ficou linda, maravilhosa, Pietra. Só que toda vez que tinha um evento, era uma dor, né? Porque às vezes minha mãe não conseguia fazer a roupa no tempo hábil para esse casamento, acontecia uma coisa ou outra. E isso foi me incomodando. E só que, quando eu tive a Pietra, Michele, eu parei de trabalhar e cuidei dela, né? Eu falei, eu quero exercer a maternidade mais de perto. Eu já fui mãe com 34 anos e eu queria curtir a minha filha. Entendi. Você queria dedicar esse tempo à sua filha. Exatamente. Olha, Aí, pegando esse gancho, você que está nesse momento, então escute a história da Elaine, porque eu sei que tem muitas mães aí que estão com o neném pequeno, precisando de uma história, de um incentivo. Olha aqui. Conta, amiga. então, com isso, eu tinha que dedicar o tempo a ela, mas ao mesmo tempo, como eu sempre trabalhei minha vida toda, fazia faculdade, fazia cursos extras, eu tava já saturada daquela mesmice. Eu falei, não, eu tenho que fazer algo pra mim. Porque a empresa privada eu não queria trabalhar porque era um horário muito puxado e eu ia acabar deixando a minha filha de lado. E é porque eu não Entendi. queria minha família também, né? Que a gente sabe que família é prioridade na vida da gente, né? Com Quando a gente certeza. casa e tem filhos, é a nossa prioridade. Então, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para poder ter uma renda extra, ter uma outra ocupação, exercer toda aquela correria, porque quem me conhece sabe que eu sou ligada no Animada. 220, eu não fico parada, eu faço um monte de coisa ao mesmo verdade, tempo. gente, é verdade. A equipe aqui sabe como é que eu sou muito doida. E quem trabalha comigo também. Então, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, eu tô pensando em trabalhar com roupa de adulto. Ah, na época você queria roupa adulto. Adulto, porque eu gostava de me vestir e tal. E aí ele falou assim, olha, por que você não, em vez de você trabalhar com roupa de adulto, tá muito saturado, por que você não trabalha com a dor que você tem em casa? Eu falei, puxa, mas eu não sabia. Primeiro que eu não sabia nem vender, né? Não tinha nem noção. Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, então tá. Fiquei com aquilo na minha cabeça. Roupa de criança, Elaine é bem melhor. Ele falando comigo, a gente tem uma filha pequena, é a dor que a gente tem da Pietro, o valor das peças é Ai, muito cara. que legal, foi um incentivo, Foi um então. incentivo. E eu sempre tive muito cuidado de comprar as peças, Michele, com a Pietra, antes de trabalhar com a loja, porque eu queria vestir ela muito bem, com conforto e com preço baixo. Entendi. Então eu ficava montando looks, eu brincava, ela era minha boneca, ela é minha boneca até hoje. Até hoje, Então né? eu ficava Ah, brincando uma de princesa. montar os looks todos. E aí, beleza. Aí eu conheci uma amiga. A gente foi até um evento no aniversário e a gente conversando e tal, ela virou pra mim, nossa, mas a Pietra é muito boneca, você veste ela muito linda. Eu falei, ai, obrigada. Eu pensei comigo, ai, meu Deus, você não sabe o custo que é. A dificuldade. Né, a dificuldade de você estar procurando peças com qualidade, peças que sejam confortáveis, que é o mais importante para as mães, né? Todo mundo sabe disso, e com preço bom. Entendi. E aí tinha muitas marcas muito caras e não dava. E aí eu fiquei com aquilo, ela riu e falou assim, eu tenho até um primo que ele é representante de roupas Olha só. infantis. Nossa. Eu falei, ela falou, tá. Aí ela falou assim, você quer o contato dele? Olha Aí eu só, falei, gente. quem sabe se ele não vende umas peças pra você e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu peguei aquele contato, mas ficou. Eu cheguei em casa, conversei com o Fabiano, normal e tal. Aí ele falou, liga pra ele pra ver. Olha Aí eu só. liguei. Gente boa demais. Adriano, meu parceiro. E aí ele foi até lá na minha casa, a gente conversou. E aí ele falou assim, cadê o seu CNPJ? Vamos, eu vou te vender agora. Apresentou todo o mostruário, a coisa mais linda, catálogo físico. O mostruário é perfeito. Eu fiquei Chega, brilhou apaixonada. seus Brilhou, olhos. porque é a primeira vez que você tem um contato com uma coleção muito grande, né? De peças maravilhosas. E aí, cadê o CNPJ? Eu não tinha um CNPJ ainda. Nossa, Mesmo amiga. porque, né, não era empreendedora. Então, o primeiro desafio. Primeiro desafio. Não, primeiro não. Teve outros. teve antes, né? outros. Mas mais um desafio. Mais um desafio que, verdade. querendo ou não, pro início é um grande. É verdade. É um grande. E aí eu falei assim, olha, eu não tenho um CNPJ ainda. Ele, aí a gente já sabia do MEI, né, o microempreendedor individual. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Ele, tá bom, mas eu falei, olha... Aí ele gostou muito do que eu tava falando pra ele. E ele falou assim, se você quiser eu posso te vender algumas peças aqui agora. Aí eu Olha, parei te assim, deu um voto de confiança. um voto de confiança. E aí eu falei, então tá, eu quero. Então eu fiz uma negociação com ele.
Michele, na sala da minha casa, a primeira vez eu comprei R$ 300. Olha R$ 300. Tá vendo, meninas? E- Ela iniciou um negócio com R$ 300. R$ 300. Então, nós podemos. Sim, todas podem. Só basta querer. E eu iniciei aquilo ali, comprei com ele, e aí eu falei assim: olha, eu vou fazer o CNPJ e vou te procurar. Ele, combinado. Aí eu peguei, fiz o CNPJ, no mesmo dia eu fiz o CNPJ, tirei a inscrição estadual, que é muito importante para quem é microempreendedor individual, e aí eu comprei as peças. Aí eu falei, tá, e agora? Como é que eu vou fazer a divulgação, né? Como é que você faz a divulgação? E isso há 6 anos atrás, Michele. Caramba, Naquela época o amiga. Instagram não bombava dessa forma. Naquela época a gente não tinha celulares tão bom e tantas redes sociais como a gente tem hoje, né? Entendi. Hoje você é muito mais fácil. Aí eu falei, beleza, como é que eu vou fazer? Não era muitas peças, porque R$ 300 não daria muitas peças, mas eu me virei. Ou seja, resiliência. Você tem que se virar com aquilo que você tem, né? Isso. E aí eu peguei E às fui... vezes, né, nós temos apoio de outras pessoas, Sim, né? sim. Então, às vezes, como você falou, chegou um anjo do seu lado que te deu esse Sim. voto de confiança, Sim. vendeu para você. E nós podemos ter vários anjos, né? Então, às vezes, se de repente se você tiver sem recurso, tiver sem condição, pode ter algum anjo que vai te ajudar, porque Sim. Deus está sempre olhando pra gente. Com né, certeza, Deus trabalhou imensamente na minha vida daquele dia que eu encontrei, sabe? Então, assim, eu falei, Senhor, como é que eu vou... Falei pra Deus, Senhor, como é que eu vou fazer pra poder mostrar essas peças, né? Porque eu tava pouco tempo no condomínio onde eu moro hoje. Aí eu falei, como é que eu faço? Aí a gente entrou lá no grupo de mães e tal, me adicionaram. Aí eu peguei as peças, Michele, com o meu celular e comecei a tirar as fotos. Então, aquelas roupas que eram claras, eu colocava um pano preto que eu passava Olha bem passadinho, só. que eu peguei com a minha mãe, forrava a mesa e tirava as fotos. Como era tom escuro, eu fazia com branco e assim eu ia fazer. E comecei a postar nos grupos. Primeiro no grupo de mães do condomínio onde eu moro. Aham. E aí eu postei e tal, e aí nada. Eu falei, Expectativa, não deu né? nada, né? Ixi, Não é Maria. meu ramo. E aí ainda fiz isso. E eu lembro que eu fiquei com medo das pessoas me procurarem, que eu não sabia como eu ia falar com as pessoas. Olha a mentalidade, né? Eu não Olha sabia só, como eu amiga. ia tratar, porque eu não sabia de vendas. Eu não É. trabalhei com vendas. Minha área sempre foi administrativa e financeira. Ah, amiga. E aí Então, era difícil, né? Muito complicado. E eu sempre falava pro pessoal, quando eu trabalhava em empresa privada, gente, se eu trabalhar na área comercial, eu não vou ganhar eu não vou ganhar dinheiro pra pagar um pacote de sal. Pra você ter a ideia. Olha só. Então, ou seja, muitas das vezes as mães estão em casa, as mulheres estão em casa achando, mas eu não sei, eu não vou conseguir. Gente, tudo depende da gente. Então, assim, a gente É tem que verdade. acreditar, tem Tem. que procurar o melhor, né? Com certeza. Então, ou seja, uma coisa que eu nunca pensei que eu ia conseguir, acabei fazendo. É E verdade. aí eu comecei a postar as fotos. Aí, Michele, quando foi a tardezinha, assim, umas 6 horas da tarde, o pessoal começou a mandar mensagem no meu direct. No meu celular privado, no privado. Entendi. Aí eu falei, ai, que legal e tal. E isso eu ficava acompanhando. E já era das roupas que eu tinha postado. Puxa, que legal. Nas condições que eu tinha. Ou seja, eu colocava a peça, subia na cadeira pra Nossa, tirar uma sério, foto de amiga? cima. Não tinha ring light. Às vezes eu pegava um outro celular pra tentar clarear pra foto. Ai, que Era legal, muito engraçado. amiga, olha só. E aí foi. Aí eu vendi. Eu lembro que naquele dia eu vendi. A mulher falou, posso ir na sua casa? Eu falei, ai, meu Deus, você vai vir aqui. Vambora O que eu agora. vou fazer? Como é que eu vou fazer a venda? Mas enfim, fingi naturalidade. Que aquilo era normal. Pronto. E ela veio até lá em casa, perguntou o apartamento, falei, tal, ela olhou as peças que tinham. Naquela época tava tudo embaladinha no saquinho e tal. E muito cuidado que eu tinha. E ela falou, ai, que linda e tal. Vou querer. Olha. Essa. Já levou, então. Já a levei. primeira Aí ela venda. falou assim, e aí, uma outra dificuldade, Michele. Eu não tinha máquina de cartão até então. Ah, Porque era mais complicado, Ah, né? Então, assim, eu não entendi. sabia nem se eu ia vender, como é que eu ia pedir uma máquina de cartão. caramba, Ela falou, você passa no amiga. cartão e tal. E eu, vala-me Deus, cadê a máquina de que eu não sabia nem operar a máquina de cartão, nem tinha. Falei, ai, gata, no momento eu não tenho, filho. Sincero que ela comecei a vender agora e tal. Ela, não, então tudo bem, eu vou passar no dinheiro. Vendi as peças. Ai, que legal. E o mais interessante de tudo é que eu costumo dizer até para as pessoas, não sou consultora, quem sou eu? Mas eu sempre falo para as pessoas que o problema hoje do empreendedor, ele quer ganhar, Michele, 100%, 50%, 70%, 80% daquilo que ele investiu. Isso eu estou falando de peças, tá? Não estou falando de serviços, eu estou falando de produtos.
E não é assim, Michele. Naquele Nem dia... sempre dá pra não. fazer isso, né, amiga? Naquele tempo, Michele, eu coloquei as peças para vender assim um valor muito engraçado, muito irrisório. Eu coloquei 5 a 10 reais. É mesmo, 5 a amiga? 10 reais. O lucro então, você iniciou com esse lucro de 5 a 10 reais. Porque, Michele, eu tinha que pensar o seguinte: eu não sabia nada do que eu estava fazendo, não tinha conhecimento Era de um nada. teste. Era um teste. Se eu tivesse ali ganhando 5 reais, eu tava no lucro. É verdade. Você concorda? Claro. Recuperei o dinheiro da peça que eu ganhei e fiz o quê? Ganhei 5 reais. Aquele dia foi o máximo. Que a mulher saiu e eu fiquei super feliz contando. Eu falei, gente, eu peguei um caderninho. Consegui aqui 5, 10 reais e tal. Então, assim, foi muito bom. E aí, eu comecei a conversar com ela e eu fui desenvolvendo essa parte de vendedora. Que legal. Essa parte que eu não tinha noção que eu poderia chegar. E foi muito legal, assim, foi um divisor de águas. E eu tive o prazer de abrir a mercadoria, de mostrar, e ela viu tudo, porque tava tudo embaladinha. Entendi. E depois, com tanta satisfação, eu dobrei as peças, guardei de novo. Então, assim, gente, olha que legal, né? Olha o resultado no final do dia de um trabalho que eu não pensei que eu ia conseguir, que eu não tinha noção nenhuma que eu ia conseguir. Eu tive um resultado. É verdade. Então, isso pra mim foi muito, muito bom, Michele. Que Eu bom, fiquei né? muito feliz. É uma experiência, né? É assim, um desafio que você conseguiu ir adiante, né? Sim. Mas eu sei que você teve que, além desses que você falou, você tiveram outros percalços aí. Sim, o segundo foi porque depois ela queria mais peças. E eu tava com medo de comprar mais peças. Por quê? Porque eu ainda não tinha vendido tudo. Eu falei, gente, e aí? Aí eu peguei aquele dinheiro que eu já tinha ganhado e peguei mais um dinheiro e chamei o representante. Disso eu já tinha feito o meu CNPJ, minha inscrição estadual, que é muito rápido. Vocês fazem pela internet, eu já tinha feito. Naquele mesmo dia que ele foi até na minha casa, eu fiz CNPJ, inscrição estadual e tal. E aí ele falou assim, e aí, você tem inscrição estadual, CNPJ? Eu falei, tenho. Mas tinha que ter muito tempo para você poder fazer compra. Olha Uma só, compra outro a prazo. problema. Aí eu falei, ixi, agora o que eu vou fazer? E aí, para comprar com prazo, uma quantidade maior, porque assim, hoje, eu tô falando o meu exemplo, tá, gente? Esse é o meu exemplo. Entendi. Eu tinha que comprar uma quantidade muito grande de dinheiro, de roupa, né? Então, um dinheiro muito alto. Para mim, naquela época, era. Porque, né, era em torno de 2 mil reais. Pra mim era muito dinheiro. Entendi. Imagina, você começar com 300 reais, ter algumas peças, vender e depois passar pra 2 mil. É verdade. Aí eu falei assim, olha, eu não vou conseguir, Adriano, me ajuda, como é que eu vou fazer? 2 mil reais é muito dinheiro e tal. Aí ele foi tão bom, como você disse, Anjos. Ele abriu pra mim. Foi? Abriu, porque não pode, você tem que ter um tempo e tal. Ele falou, não, vou abrir aqui, vou te dar esse crédito. E aí ele abriu com a fábrica e eu consegui comprar o valor mínimo de 2 mil reais em boleto bancário. Olha! Olha, mais uma ajuda, né, amiga? E aí eu escolhi as peças com o maior carinho do mundo, aquele tantão de peças, e fui escolhendo. E no início eu comecei só com menina. Ah, foi! Né? Eu não tinha experiência de menina e tal. Comprei menina, porque a minha era menina, então eu sabia como é que eu poderia comprar. E você usava até a Pietra de... Ela de foi modelo. meu modelo. Assim que eu comprei, as peças demorou, chegou aqueles boletos. E aí o medo. Você fala, como é que eu vou pagar? Caramba, amiga. Como é que você vai pagar? Você fica com medo, né? O investimento, naquele momento de 300 você passou para 2 mil, como é que você vai pagar? Puxa vida. Shelly, Difícil fui demais. novamente, porque até então, hoje a gente tem uma grande vantagem que a gente não tinha antigamente. É o quê? A gente recebe lookbook, a gente recebe os modelos vestidos com as peças. Então é muito mais fácil de você montar seu portfólio. Olha e só. você alimentar suas redes sociais. Então aí o que eu fiz? Eu me vi ali, sem rede social, fiz o meu Facebook. Naquela época, depois eu fiz o Instagram, né? Fiz então o Instagram, já tinha. Facebook. E aí eu falei assim, eu comecei a verificar como é que as pessoas faziam as vendas. E aí eu fui pegar aquelas peças, fiz as mesmas fotos, da mesma forma. Aí eu colocava um lacinho da Pietra, que até então não mexia com acessórios. Eu colocava uma meinha, um sapatinho, tentava montar com aquilo que eu tinha as peças. Entendi. E fiz todas as fotos, muita mercadoria. Michele, eu passava 2, 3 dias fazendo foto de tudo, organizando. Nas qualidades. Gente, imagina, o celular de 6, 7 anos atrás. Pois Pra uma é. pessoa que nem mexia com isso. Não tinha um celular, o último celular da época. Era bem simples. E nem tinha, assim, costume com isso, né? Não tinha. E aí fui fazendo e tal, e postando nos grupos. Aí o que acontece? Eu entrei nos grupos de mães do Facebook. Gente, Facebook não morreu, tenho certeza. Até hoje eu continuo vendendo Ah, você vende ainda. pelo É Facebook. bom falar sobre isso porque são Redes ferramentas. sociais. Ferramentas Redes para sociais. venda. Aí eu fazendo propaganda aqui pro Facebook.
Mas assim, redes, a gente tem que ajudar as outras pessoas, né? Aham. E aí postando e tal, e aí grupos de mãe, eu postava muito, né? Entendi. Então postava constantemente ali em redes e tal, postava no grupo, aí começou grupos de WhatsApp, começou a mandar etc e tal. E aí o pessoal, eu comecei a ficar conhecida. Ai, que legal. Só que tinham mães que chegavam pra mim e falavam que queria roupa de menino. E eu não tinha. Ixi, Eu começou não mais tinha. um desafio. Mais um. Só que antes eu já tinha pedido a máquina. Ah, era? Eu já tinha que pedir. Então eu Pronto. gastei dinheiro com a máquina, que hoje você não gasta tanto, e etc e tal. E aí fui. Só que, Michele, foi só flores? Não. Teve muita dificuldade. Quando eu comprei a roupa, eu era mãe. E você vendia onde essas roupas? Sim, só no apartamento? No apartamento, eu montei uma mini loja na minha sala. As minhas clientes sabem como é que era lá na sala da minha casa, minha sala estendida. Então tinha uma parte que eu deixava o sofá para minha família, a outra parte eu vendia. Eu montei uma loja lá dentro. É mesmo, amiga. Uma loja na sala do apartamento. Na sala do apartamento. Então, aí eu ficava vendendo lá. E aí, Michele, era ruim, porque de uma certa forma eu tirava um pouco da minha família, né? Do A dela, a privacidade. privacidade, isso. E aí eu falei assim, meu Deus, é agora, né? E foi crescendo. E a quantidade de mulheres me procurando era muito grande. Que legal. Muito grande. Graças a Deus. Deus honrou Poxa. plenamente, porque uma coisa que eu não posso deixar de falar para todas é que quando eu peguei aquela mercadoria, eu orei nela. Né? Eu não sei a religião de todos, mas enfim. Eu orei e acreditei e falei assim, Senhor, me abençoa, que se for da tua vontade isso vai dar certo. Se não for, você já me fala que eu não mexo mais com isso, não invisto mais dinheiro. E Deus honrou. Então eu vi ali o retorno de Deus na minha vida, de certa forma, que sabe? lindo, Assim, né? foi muito bom. E aí, Michele, com aquilo tudo, e aí eu falei, não tinha condições ainda de montar uma loja nem nada. Eu tinha um carro. Né, um carro que eu tinha sonhado em comprar, É um mesmo? HB20 branco. E o que aconteceu com esse carro, amiga? Esse carro, Michele, ele era, e assim, Eu lembro outra que você falou mesmo, que era o sonho da sua vida, né? era o carro, eu tirei 0 quilômetro na loja, um Ai, que carro legal. maravilhoso, do jeito que eu sonhei. Então assim, eu me desfiz dele, eu vendi, ele era financiado. Sério? Era Teve que financiado, vender? vendi ele, e aí eu paguei o restante, e aí eu fiquei com o valor. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse valor? Né? Aham. Vamos investir, vamos comprar mais roupa. Só que todo mundo me procurava também, Michele, com roupas de festa. Né? Roupas de festa. Queria vestidos, roupas mais arrumadas para eventos. E eu resolvi viajar. Né? Falei pro meu esposo, falei, olha, vamos viajar para São Paulo, porque eu sei que lá, eu já tinha pesquisado, e ele também tem um primo, né? Que trabalhava consultoria, né? Então ele levava até umas lojas de roupas bem diferenciadas. Já conhecia, Roupas de já festa. trabalhava com isso. Isso. Gente boa demais. Então ele me levou até lá. Então eu peguei esse dinheiro e comprei as roupas. Então, de na avião. verdade, você vendeu o carro justamente para usar o dinheiro e investir na porque eu empresa. precisava expandir. Entendi. E não tinha dinheiro para Teve expandir, que porque eu não. fazer de um sonho para começar outro, né, amiga? Exatamente, É ó, isso, resiliência. meninas. Exatamente. Eu não podia tirar um dinheiro que era da minha família, de todos os dias ali que meu marido ganhava, para poder investir numa coisa que eu não sabia. Então, eu sempre fui muito pé no chão, né? Então, aquele dinheiro era para tal coisa e aquele outro dinheiro era para tal coisa. Então, eu tinha que fazer dinheiro com aquilo que eu estava imaginando. Então, nós viajamos, minha filha mamava ainda. É mesmo, mamava. gente. E aí a gente foi para São Paulo, a gente ficou na casa de uma tia muito maravilhosa. Eles ficaram, porque eu passava o dia, eu saía de manhã, pegava um trem, um metrô, um helicóptero. Tudo, né, amiga? Tudo pra chegar São até no Paulo, lugar, né? porque São Paulo. Então, assim, era muito complicado. E você não conhecia ainda esse local de compra? Não, então assim, ele me levou até o primeiro dia, mas depois eu tinha que me virar, né, Michele? Eu tinha que procurar outras coisas, e aí eu ia em várias lojas, eu tinha que ver os tecidos, eu tinha que pegar se era confortável, eu tinha que ver preços. Então você passava o dia todo, você nem comia. Você nem conseguia nem comer, porque era muito corrido. Então eu passava o dia nisso aí, chegava à noite, amamentava a Pietra, já tirava o leite. Olha só! O Fabiano foi um parceiraço, cuidava muito bem da Que Pietra. gracinha. Isso é bom falar, né? É bom falar que nós temos apoio, né? Ter apoio é muito importante dos familiares. Mas também é importante dizer que nesse momento você teve apoio, mas que mesmo sem apoio, a mulher, ela pode buscar apoio em outras fontes, como o nosso Destemidas Podcast, né? Que estamos aqui até para isso, né? Justamente para isso, para tentar
estimular esse empreendedorismo feminino e dar esse apoio, né? Isso, ajudar. Aquela que não tem apoio dentro de casa, da família, ela tem que procurar apoio. Ah, como, Elaine? Se eu não tenho ninguém, vai estudar, vai procurar outras formas, Fazer sabe? Vai cursos, procurar tem cursos gratuitos, né? Sebrae aí, ó, Sebrae. Fiz Isso. cursos também no Sebrae, então a gente super indica o Sebrae. Não é parceria paga nem nada. A gente tá aqui falando do que é bom e é isso que a gente quer levar pra vocês, informação. Com certeza. Então, mulherada, vocês têm que ter garra, correr atrás, nada é fácil, é dificuldade mesmo, Michele, que Tem a gente muitas paga preço. dificuldades, né? Mas você não pode desistir no primeiro. Então, assim, eu passava o dia batendo perna, voltava à noite, dava mamar pra filha, cansadésima, no outro dia de manhã. E assim, em São Paulo, não é 8 horas da manhã cedo, não, gata. Você tem que sair 4 horas da manhã pra você É poder mesmo? conseguir chegar no horário legal pra você poder andar. Então, às vezes, eu ficava sem comer. Agora, eu nunca tomei tanto café na minha vida. É, porque e olha Eu que eu não comi sou e muito tomava fã. café. Era café, porque se você parasse pra comer, assim, almoçar igual a gente para hoje, você não tinha tempo de ver tudo. E eu tinha um prazo de voltar, porque eu tinha passagem pra voltar. Então, eu tinha que tá correr bom. pra fazer as compras, pra fazer a entrega, pra mim, pra poder viajar. Então, amiga, era café. O pessoal de São Paulo, muito gente boa. Pessoal Foram trabalhador. atenciosos, amiga? Ajudaram você nessa Mas parte? as meninas de São Paulo, elas trabalhavam 4, 5 vestidos pendurados na calça, no bolso da calça. Eu lembro como hoje. Caramba! E aquela correria, atendia 2 clientes, eu quero isso, eu quero aquilo, e a outra do outro lado. E eu ia lá no café. Então, assim, eu sou muito disso. Eu me identifiquei muito com o pessoal de lá, porque eles são iguais. Que legal. Eu sou muito acelerada e o pessoal de mas atenciosos demais. Pessoal, gente boa. Então, enfim, finalizei minhas compras, fui pra casa, e aí a gente voltou, né? De avião, com toda aquela mercadoria, minha filha E pequenininha. foi no avião, você trouxe a mercadoria no Paguei avião? pra trazer, porque eu achei mais seguro. Enfim, fiz lá e tal, e aí comprei e voltei. Quando eu voltei pra São Paulo com toda a mercadoria que eu tinha, eu falei, ixi, agora, o que eu vou fazer, né? Esse tanto de coisa. Fiz a mesma coisa. Cheguei em casa, onde é que eu vou pendurar? Uma dificuldade, porque é isso que todos os dias as empreendedoras batem, dificuldades. Então, ou seja, cheguei lá, como é que eu vou fazer? A gente criou toda uma estrutura, me veio minha mãe, a gente arrumou toda a estrutura e comecei a postar também nos grupos. Aí chamou mais clientes, Michele. Ai, que bom! Mais clientes, eu falei, onde é que eu vou Puxa. colocar tanta cliente? Aí foi na hora que eu decidi tomar um passo, assim, resolvi dar um passo maior na minha vida. Foi o quê? Sair da onde eu estava e ir para uma... Eu costumo falar que era uma sala comercial, mas na verdade a gente montou um showroom. Entendi. E lá, Michele, fiz grandes públicos, vendi bastante, graças a Deus, meus clientes. E isso são foi mais bom clientes, até pra amigas. família, né, amiga? Foi, porque você porque- disse que era sim. difícil, né? Já tava tomando um espaço, né? Porque é difícil, né, Michele? Você não Cresceu dá pra bastante, conciliar ali né? muito. Então, assim, graças a Deus deu muito certo lá. E aí, eu fui pra um local que era um prédio sozinho. E aí, a gente montou lá, que era um apartamento. Montei e tal. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Tá muito apertado e tal. Aí, eu resolvi tomar o segundo passo, né? O que é? Montar uma loja física na avenida, próxima à escola da minha filha. Fiz toda a reforma da loja, coloquei tudo lá, uma loja de Puxa! 200 metros quadrados. Ou seja, Nossa, eu saí ali de... cresceu Quanto é muito. que era lá no showroom? Era bem pequenininho, né? Então, fui lá para aquela loja enorme e tal. E foi no início da pandemia. Ou seja, imaginei as empreendedoras. Eu sei que o empreendedorismo cresceu muito nessa pandemia, né, Michele? Porque É muitas verdade. pessoas foram mandadas embora e tinham que se virar com o que tinha. Então, Tiveram que se reinventar. Inclusive, até isso é bom a gente falar, porque isso é importante, né? Isso. Essas histórias também se vão ajudar. reinventar. Eu abri em novembro, quando foi em fevereiro começou a pandemia. Caramba, olha aí. Uma Que loja que eu gastei coisa. bastante. E aí, o que eu fiz? Simplesmente me reinventei. Eu não fazia entrega, resolvi fazer entrega. Resolvi fazer entrega e lá foi o tempo que eu mais ganhei dinheiro. Sério? Ou seja, você tem que se reinventar. É. Coloquei o delivery para fazer a entrega em casa. Ganhamos, graças a Deus, Deus ajudou. Na época eu trabalhava com outra moça, ela é gente boa demais e trabalhamos. E aí a gente conseguiu. Aí chegou um certo ponto da minha vida, Michele, até para finalizar aqui, que é muita história, não dá para contar tudo, que eu resolvi fazer o quê? Resolvi sair de lá e ir para uma sala comercial. Ah, entendi. Ir para a sala comercial. E eu estruturei toda a minha vida e foi só felicidade. E aí Ai, que agora a gente tá com outro empreendimento de nossas vidas, que é o quê? Destemidas Podcast. Poxa, amiga, que história É só legal. um pouco da história, mas assim, é bem longa, mas para vocês verem que teve momentos muito bons, mas teve momentos muito difíceis. E é isso que a gente passa, né? É verdade. É uma história real.
né, amiga? É uma história real de uma mulher empreendedora. E é isso que todas vocês vão ter aqui. O nosso podcast, nós vamos ter uma entrevistada semanalmente. E aí, Contando a história pra isso. vocês. E você, Michele, me conta, como é que foi a sua vida de empreendedorismo? Então, Elaine, hoje, né, eu sou professora, né, professora universitária, muito feliz no que eu faço, mas também tive diferentes momentos na minha vida, né? Então, e eu costumo dizer, porque como hoje eu sou funcionária pública, né? Então eu costumo dizer que o empreendedorismo, porque a gente confunde muito, né? Empreender você consegue empreender em qualquer local. Sim. Então, em qualquer momento da sua vida. Então, o empreendedorismo, ele pode surgir em várias partes da sua vida, né? Então, no meu dia a dia, eu trabalho muito com o empreendedorismo. E vocês também podem fazer isso, não só montar um negócio, mas empreender dentro da sua família. Você tem uma vontade de fazer alguma coisa diferente, isso tudo faz parte do que é empreender, né? Então, assim, na minha vida profissional, eu iniciei, amiga, adivinha fazendo o quê, amiga? Sendo que eu sou naturalmente palhaça. Literalmente palhaça. Eu iniciei com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Eu queria ganhar meu próprio dinheiro. Meu pai nem queria que eu fizesse nada, achava ruim pra caramba. Mas eu falei que queria, né? Era nos meus tempos livres, né? Eu era muito dedicada aos estudos. Então ele deixou e eu fui trabalhar com animação infantil. Então eu animava a festa infantil mesmo. Realmente uma palhaça. Mas assim, por mais que seja é diferente, né? Um trabalho que às vezes a gente olha e fala, gente, a gente às vezes nem conhece alguém, né? Tão perto, né? Que trabalhou com isso, né? Mas eu acho que cresceu bastante, me ajudou bastante na minha questão profissional também. Que idade que você tinha, Michele? Eu tinha 15 anos, né? Bem novinha. Bem novinha. Já tinha esse lance que você tinha que ganhar o seu dinheiro para poder Exatamente. arcar com as coisas que você queria. Porque, né, às vezes, né, Básicas, coisas que toda mulher quer. isso, e a gente, quando você é adolescente, né, às vezes você quer alguma coisa que seu pai não quer, não pode. Na verdade, na minha época, meus pais não podiam. Então, eu queria fazer alguma coisa para conseguir comprar minhas coisinhas, fazer uma unha, tomar meu sorvete, ir no cinema. Independência. Você essas já pensava em coisas. ser independente. Pensava mesmo, amiga. Sempre pensei muito nisso. E fiquei trabalhando, então, nessa parte de animação infantil. Era bem difícil, amiga. Eu lembro até hoje, eu trabalhava o dia inteiro de palhaça, né? Eu trabalhava muito em supermercado, dançando. Os palhaços ficavam dançando lá no supermercado. E aí, eu lembro que a gente não podia parar de sorrir, não. O dono do local, da empresa, né, que a gente trabalhava, a gente tava lá, né, dançando, né, e tal. E aí, se a gente fizesse assim, ele sorria, a gente... Automática. Meu dinheiro no final do expediente. Desse jeito. E era o dia todo. E assim foi. Mas, assim, foi bem legal, assim, foi uma experiência legal. E nessa época eu fazia curso de inglês. Eu tive muito apoio dos meus pais, né? E eu fiz inglês por 6 anos. E nessa época eu estava finalizando o curso de inglês, né? Eram os meus últimos. Eu fiquei no grupo na empresa, né? Que eu trabalhei durante 3 anos. E depois nesse período eu estava finalizando o inglês. Então, logo que eu finalizei o meu curso de inglês, eu fui convidada. Eu tinha 17 anos. Que foi, na verdade, 2 anos e pouco eu ainda estava no Grupo Ciranda. Então, eu tinha 17 anos e eles me convidaram para ministrar aula de inglês nesse curso, né? Que legal, cara. Você passou de aluna, foi convidada porque com certeza se destacou com suas notas, com o teu esforço para ser professora. É verdade, amiga. Então, assim, eles me convidaram, é claro que eu aceitei, né? Fiquei super feliz na época. E era a primeira vez que eu teria a minha carteira assinada, né? Então, eles me convidaram. Só que nesse momento eu tinha 17 anos, ainda não podia assinar carteira, então fiquei um período, né, trabalhando sem assinar. Aí, quando eu fiz 18 anos, eles assinaram a carteira. Mas era legal porque eu tinha uma cara de moleca, né? Eu tinha 17 anos. Até hoje, né? Essa cara de menina que você tem, imaginou com 17. Pois é, e aí eu tinha até que mentir a minha idade, porque os alunos não podiam saber que eu era tão nova, né? E eu dava aula para criança, adolescente e adulto, então, né? E fiquei, né, ministrando, então, aulas de inglês
por um bom período. Na verdade, o inglês ele esteve presente na minha vida em vários momentos. E quando no período que eu estava no curso de inglês, eu terminei o meu 2º grau e fui prestar vestibular e iniciei, então, o meu curso superior, né? E é muito interessante, né? Porque eu até lembro na época que eu entrei na universidade, eu pensava assim, ai meu Deus, será que eu quero isso mesmo? Porque isso é comum, né? O aluno ele chega na universidade às Dúvida, vezes não saber ainda o perdido. que é. E qual foi o curso que você escolheu? Então, o primeiro curso que eu escolhi não é o meu curso. No início, eu queria fazer veterinário. Então, o meu primeiro vestibular que eu fiz na vida, até foi o primeiro PAS que existiu, eu fiz para veterinário. E nesse PAS eu não passei para veterinário. Aí, no segundo vestibular, eu resolvi fazer para agronomia. Saiu de uma coisa, foi totalmente para outra. Até que as áreas, não é, um mexe com um bicho, né? E outro mexe só com grande porte. Aí eu peguei e falei, vamos lá. Comecei o curso, gostei bastante. Realmente era o curso até hoje, né? Graças a Deus, é o que eu queria fazer na minha vida. Minha família minha família era uma família muito simples, né? A gente sempre teve roça, era roça mesmo, não era fazenda, era roça. Trem bom, assim que é bom. E todo final de semana eu estava na roça dos meus avós, todos os finais de semana, né? Então acabou que isso estimulou, né, a minha escolha. E eu fui fazer o curso de agronomia. E graças a Deus, assim, é difícil, né, quando você sabe, né, Elaine, você também, né, fez o seu curso superior, e a gente se coloca, às vezes, né, nesse momento de curso superior, às vezes é complicado e tal, mas foi bem interessante, momentos difíceis, momentos legais, é como quando você está, assim, né, na universidade, é isso que acontece, né. E eu fazendo esse curso superior, no final do meu curso, eu fui fazer meu TCC, e aí eu identifiquei a área dentro da agronomia que eu queria trabalhar, na época que eu fui fazer o TCC. E é interessante você falar aí da área que você escolheu, que é uma área, Michele, que ao tempo atrás, não vamos dizer os anos, né? Vamos fingir aqui que você é novinha. Poucos anos, que foi que a agronomia é dominada pelos homens, e eram mais ainda naquela época, né? Então você era poucas das mulheres que escolhiam, principalmente em Brasília, né? Que não é uma área tão focada na área tão forte, né? Verdade. Antigamente, amiga, era mesmo, era dominado por homens. Hoje mudou, viu? Hoje tem muita turma que talvez aí fica 50-50, ou então tem mais mulher que homem ainda. Mas, viu, meninas? Vamos fazer agronomia. Vamos dominar. Então, o que acontece? Eu acabei indo, né, indo para essa área, me identifiquei bastante. Quando eu comecei o curso de agronomia, já ficou um pouco difícil de continuar ministrando as aulas de inglês, né? Porque eu trabalhava na empresa, né? Mas eu tinha que me dedicar ao curso, eu tive que largar, né, para fazer estágio. E dei continuidade nos estágios dentro da área de agronomia, porque era para se especializar no que eu queria, né? E no final do curso, então, eu identifiquei a área que eu queria trabalhar, mas quando eu terminei o curso, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu queria tanto trabalhar. Eu quero trabalhar, o que eu faço? A gente fica nessa confusão mental. É um momento difícil na vida do aluno e do ex-aluno. Isso que você está falando, você puxa um gancho aqui que é complicado mesmo, porque, como você disse, eu formei em contabilidade. Quando você sai, você não sabe o que você vai fazer direito, porque a área contábil ela tem várias, assim como a área da agronomia, ela tem vários leques, né, que abrem. Isso. E é importante a pessoa ter foco e, assim, eu não vou fazer por fazer, eu vou fazer por amor. Eu não tenho nada contra a contabilidade, mas eu não gostava. Amiga, mudou, né, o foco. Porque foi outro momento da minha vida. Me formei, fiz contabilidade e tal. Fiz técnico, fiz a faculdade, mas não era aquilo que eu queria. Né? Então, assim, eu vejo aí o que você fala, quando você fala da agronomia, e os seus olhos brilham. Porque eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Você fazer aquilo que você ama fazer. Porque você vai fazer com excelência. É verdade. Não é? Você vai fazer com amor, você vai se dedicar àquilo. Então, isso serve para tudo. Ou seja, na sua área que você trabalha em empresa privada, ou seja, quando você está empreendendo. Né? Fica a dica aí para você. Tem que gostar, né? Eu amo o que eu faço. Você fala, hoje. seus olhinhos brilham. E é verdade.
Então, eu fiz esse curso, terminei, fiquei com essas dificuldades, pensei em estudar para concurso, outros concursos, né? Iniciei o estudo para outros concursos, até que eu resolvi abrir um certame, né, na época, para mestrado na universidade. E eu falei, opa, é aqui que eu vou entrar. Eu vou continuar a minha especialização. E eu tinha um professor na época que foi meu orientador sempre, né? Um pai, né? Universitário que eu falo. E então dei continuidade, fui trabalhar na área que eu queria dentro da agronomia, né? Quando eu fui para o mestrado, amiga, e aí isso acontece na vida de muitas mulheres, eu casei. Né? E aí eu me vi assim cara, igual você falou, assim, uma agonia. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir ter mais recurso, porque eu tinha um recurso, eu, graças a Deus, né, fiz minha universidade com o recurso do governo, né? Então, minhas pós-graduações todas foram, e também a graduação, né? E aí mas eu vi assim, cara, eu preciso gerir, né, ter mais recursos, tenho que trabalhar. Eu só pensava nisso. Então, no final do mestrado, eu terminei o mestrado e aí pronto, e agora? Danou-se. Cara, eu tenho que trabalhar, fiquei doida. E quando eu terminei o mestrado, eu já tinha feito a prova para o doutorado, mas ainda não tinha saído o resultado. Você não parava, né, Michelle? Não. Você fez faculdade, aí foi correr, aí mestre, aí já estava atrás de ser doutora na área que você ama fazer. Isso é muito importante. Que eu amo trabalhar. Então, antes de iniciar o doutorado, eu não sabia ainda o resultado. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar. E aí, assim, eu me vi sem nada nesse momento. Acabou, eu tinha a bolsa, isso no mestrado ainda. Voltei a dar aula de inglês. O inglês, pra mim, sempre foi muito bom. Bom que se a gente viajar, eu não sei inglês, você me ajuda. Ai, amiga, muito bom. Nada a gente vai passar, né? Você sabe tudo. Vamos conseguir comer. E aí, beleza, fui. Aí eu tentei em várias faculdades de agronomia, dar aula de agronomia, eu já tinha mestrado, né? Mas é difícil quando a gente não tem experiência comprovada em carteira. E eu tinha de docência em inglês, mas não de nível superior. Ou seja, a dificuldade. Foi bem difícil. E aí, com um mês que eu estava ministrando aula numa escola de inglês já, me chamaram em Cristalina para uma entrevista. Distante, hein? Distante, amiga. Mas... Brasília, gente. Então, fui, né? Fui pra entrevista e fui contratada. E assim, dou graças a Deus, eu tenho uma gratidão enorme por essa universidade, porque me contratou, acreditou em mim e eu dei tudo que eu podia, assim, me dediquei ao máximo para ser uma ótima professora lá. Mas eu ia todos os dias e voltava de Cristalina. Todos os dias. Eu saía de Brasília 4h30 da tarde, chegava na minha casa 1h da manhã. Eu sei de histórias que até você dormiu, aí dirigindo. Muitas histórias. Ou seja, né? E não, em nenhum momento você desistiu, né, Michelle? Por mais a dificuldade. Eu lembro até hoje que o meu resultado do doutorado, da prova de doutorado, eu tive. Nós batemos o carro indo para Cristalina. Na hora que bateu, meu esposo na época me ligou e falou: Michelle, você passou. E aí todo mundo chorando, eu com o nariz sangrando, passei no doutorado. Todo mundo, a doida, né? Aí eles, que isso, que todo mundo machucado e foi. E aí o pessoal, eu passei no doutorado, todo animado. Comecei o doutorado. Aí, nessa época, eu não parei de trabalhar. Eu continuei, né? Eu fazia o doutorado e continuei trabalhando, né? E foi muito bom, assim, Cristalina me abriu as portas, mas quando eu iniciei o doutorado, eu logo consegui emprego aqui em Brasília, já. E aí, em outras faculdades, né? Em mais 2 faculdades. E daí, eu larguei Cristalina, porque eu estava no doutorado e já tinha conseguido mais 2 outras faculdades para trabalhar particular. E continuei minha vida assim, amiga. Era tempo assim. Você já era mãe? Não. Aí nessa época, com 3 anos de doutorado, eu virei mãe. E aí mais um desafio. Eu tava terminando o doutorado, trabalhando em vários locais. E nessa época quando eu me tornei mãe, antes de me tornar mãe, eu passei num certame para professor substituto da UNB. E que é o local que eu estou até hoje, é a minha universidade do coração, eu amo de paixão, né? Faço meu serviço com muito amor. E aí,
eu entrei, né? E continuei. Eu acho que nessa época eu fiquei só com o doutorado e fiquei com a UNB, na UNB, como professora substituta. Quando eu tive filho, logo depois que eu tive filho, meu doutorado estava finalizando, eu estava no último ano do doutorado, e aí vinha. A gente acha assim, quanto mais especialização se tiver, melhor é, né? Realmente, você se especializa muito, mas para o mercado de trabalho, às vezes, isso é um pouco complicado. Porque vai além daquilo que eles podem pagar. Exatamente. Então, o que eu fiz? Terminei o doutorado e me vi novamente sem nada, niente. E aí eu falei, o que eu faço agora? Danou-se, fiquei desesperada, gente. Isso aí, porque eu era muito trabalhadora, né? Eu trabalhava muito mesmo. E eu falei, meu Deus, ficar sem dinheiro, sem trabalho, meu Deus, Jesus, o que eu faço? E fiquei muito triste. Aí eu falei, cara, não posso ficar sem dinheiro. Doutora e desempregada. Empregada. Na época foi. E aí eu falei, cara, gente, não posso. Aí tava tentando fazer concursos, né, e tal, mas eu tinha que trabalhar. Eu não podia ficar sem dinheiro. E aí eu aí olha o que eu fui fazer. Virei muambeira. Eu sou a cara da muamba. Aí virei muambeiro e comecei a trabalhar, vender coisas dos Estados Unidos. Eu ia para os Estados Unidos, comprava e vendia em Brasília. Muambeira chique. Ai, meu Deus. Mas só muambeira, amiga. Ô, serviço difícil. Para vender, amiga, eu acho venda difícil, viu, amiga? Eu me orgulho de você, viu? Eu amo Porque que eu eu acho faço. venda difícil. E aí, nessa época, como eu achei muito difícil a venda, eu fiquei uns 3, 4 meses trabalhando com isso. Falei, cara, não dá, eu tenho que trabalhar na minha área, velho, eu me especializei, eu quero Estudou trabalhar na minha tanto. área. Falei, cara, vou montar uma empresa. E foi assim, gente. Sexta-feira eu falei, vou montar uma empresa, segunda-feira a empresa estava pronta. Seja, você empreendeu. Empreendi. E aí, desenvolvi essa empresa, montei essa empresa, foi muito importante para o meu crescimento profissional, né? E fiquei nessa empresa, uma empresa que trabalhava com a parte de consultoria dentro da minha área, consultoria estatística, e também trabalhei com o público infantil, fazendo reforço escolar. E quando eu estava nessa empresa, eu estava prestando os concursos, né, que eu falei para vocês. Você não parava. Não. E graças a Deus chegou meu momento mais esperado, que foi entrar na universidade pública, a qual eu tinha me formado, a qual eu tinha feito mestrado, doutorado, e assim foi. E é Olha até que hoje. bênção. Eu lembro desse momento até hoje, que é muito feliz para mim, Sim, porque com era o certeza. que A eu realização. queria. Tanto trabalho, tanto esforço, é só a realização. E é importante falar, que eu gosto muito de falar disso, porque a gente acha assim, funcionário público não liga, tá ali dentro, não vai se importar. Não é assim. Em qualquer lugar que você trabalhar, se você dá valor ao que você faz, se você gosta, igual você falou, amigo, se você tem amor, você pode empreender. E lá na UNB, hoje eu tenho uma felicidade de falar que nós temos um empreendimento lindo que a gente fez recentemente. Temos vários. Na verdade, eu não faço nada sozinho. Eu sempre trabalho em grupo e o meu grupo é maravilhoso. Maravilhoso. Então, nós formamos um grupo de estudos em horticultura, né, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. E esse grupo hoje vai muito bem, assim, trabalha muito bem. Nós temos até aqui na equipe uma pessoa da equipe que faz parte desse grupo, é meu aluno nosso de doutorado, né, o Marcelo, e eu sou muito feliz em ter essas pessoas, essa equipe, que eu falo que são sempre anjos dos nossos lados, né? E hoje estou aqui, muito feliz com um novo empreendimento. Então, a gente não para. Você, mulher, você pode também. Vamos fazer parte dessa equipe. Vamos fazer parte dessa rede, não é isso, amiga? Vamos empreender, vamos inovar, vamos correr atrás do que é nosso, que a gente tem que realizar os nossos sonhos, né, Michelle? Nada cai por acaso. Então, mulher, fiquem ligadas aqui no nosso Destemidas Podcast. Mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, dê muito like, comentários, compartilhe com os amigos, siga o nosso Instagram, @Destemidaspodcast. Nós queremos você daí aqui conosco, porque traremos muita informação, muita mulher maravilhosa com histórias de sucesso para contar para vocês. Então, fiquem com Deus, né, Michelle? Isso, e até o próximo podcast. Será semanal. Contamos com você nesse rede de apoio. Meninas, não deixem, por gentileza, de seguir. Sigam o nosso canal,
tá bom? Um beijo grande no coração de todas vocês. Um beijo, meninas. Tudo de bom pra vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.